Você já parou para pensar que a vida parece uma grande gangorra? Ela é cheia de altos e baixos, momentos bons e ruins, confortáveis e desconfortáveis. Algumas pessoas não conseguem lidar com toda essa estabilidade. Outras, porém, aproveitam para criar oportunidades de realizarem grandes coisas. Esse é o caso de Filipe, cuja história encontramos registrada no livro de Atos dos Apóstolos. A Bíblia declara que ele era um dos diáconos nomeados pela igreja em Jerusalém e desempenhava a prestigiada função de cuidar das pessoas necessitadas enquanto os apóstolos pregavam o evangelho. Porém, logo após a morte de Estevão, a sua congregação começou a sofrer fortes perseguições, obrigando os membros a fugirem para outras regiões do mundo. Filipe, que até então tinha uma posição de honra naquela comunidade, se tornou um refugiado em Samaria. Ele, porém, não se abateu com a situação. Ao contrário, se tornou um evangelista bem-sucedido. Veja o relato dos versículos 6 a 8 do capítulo 8 do livro de Atos. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Aquela condição aparentemente adversa deu a Filipe a oportunidade de ampliar e desenvolver seu ministério. Ele se tornou um bem-sucedido evangelista. Mas como a vida é imprevisível, ele se viu em uma nova situação adversa. Veja o que diz o verso 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. O caminho de Gaza era uma estrada deserta, que devido ao forte calor, ninguém transitava durante o dia. Filipe, que antes estava em uma cidade cercado pelas multidões, contribuindo significativamente para o crescimento do evangelho, agora está em um deserto solitário e sem saber o que fazer. Mas de repente, ele percebeu que não era a única pessoa a transitar naquela estrada. Havia uma comitiva que transportava um alto oficial da rainha Candace, que governava a região onde hoje se localiza a cidade de Núbia, sul do Egito. Aquele homem estava lendo os escritos do profeta Isaías, porém não conseguia entender. Filipe teve a oportunidade de explicar-lhe o significado da passagem e batizá-lo nas águas, plantando a semente que germinou o evangelho em todo o continente africano. Essa história nos ensina que quando Deus conduz a nossa vida, mesmo que em alguns momentos estejamos em uma situação adversa, na realidade, Ele está criando uma oportunidade de realizarmos algo grandioso.